Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho falar de novo sobre Bridgerton, só que dessa vez eu venho falar sobre o livro Os Segredos de Colin Bridgerton, que eu reli recentemente. E se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de resenhas de livros, gosta de indicação de livros, não esquece de deixar seu like aqui, de compartilhar esse vídeo com os amigos e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. É sobre Os Segredos de Colin Bridgerton, né? Sobre esse livro aqui que venho falar hoje com vocês, que eu reli, né, para assistir a terceira temporada, que será lançado hoje, se eu não me engano, né? No dia que esse vídeo vai ao ar, né? Que é na quinta-feira. Então, é hoje. Hoje eu já estarei o quê? Assistindo, surtada completamente, alegre ou talvez muito decepcionada com a terceira temporada. E eu reli o livro só pra ver, assim, só pra passar raiva, gente, porque eu tenho noção de que não tem como se aproveitar nada, tá? Dessa história aqui pra terceira temporada por causa das mudanças que já aconteceram, né? Não vai ter ali uma passagem de tempo, a Penélope não vai ser mais velha, não vai ser uma solteirona. Muita coisa mudou, né, completamente dos livros pra adaptação. Então, eu tô me apegando aos pequenos detalhes, porque eu sei que vai mudar muito. Então, uma das minhas maiores preocupações com essa releitura era parar de gostar de Colin. Tá? Eu já tinha visto, ou melhor, uma amiga minha já tinha me enviado trechos de cenas em que Colin é totalmente tóxico com a Penélope, e aí eu fiquei um pouco, né, decepcionada, fiquei assim, meio triste, porque eu não percebi Colin sendo tóxico em nenhum momento. Eu passei o pano pro Colin, assim, no nível que eu não enxerguei absolutamente nada. Pra mim, Colin era perfeito do início ao fim. E aí eu tava com medo, né, de reler e descobri que ele não era perfeito como eu acreditava que ele fosse. Só que nessa releitura eu percebi que eu fui como a Penélope. A Penélope também acreditava numa perfeição ali do Colin que não existia. Colin é humano e ele erra, e a Penélope colocava ele no patamar ali tão alto de perfeição que quando ele começou a cometer pequenos erros, né, ela foi vendo que tudo não passava de uma grande ilusão da cabeça dela. Eu acho que eu fiz tipo a Penélope, né? Eu me iludi tanto com Colin lá nos primeiros livros, no livro 1, no livro 2, no livro 3, que o Colin é comilão, que o Colin é divertido, que o Colin é casamenteiro, que o Colin é o personagem mais engraçado de toda a série, que ele é o mais leal ali, que ele é muito lindo, maravilhoso. E eu fui pro livro dele com a mesma visão que a Penélope foi, né? Que é o quê? Colin é perfeito, não tem defeito, zero defeito. E mesmo quando a Penélope enxergava esses defeitos no Colin, eu não enxergava. Eu simplesmente passei um caminhão de panos pro Colin. Sério, ignorei tudo, absolutamente tudo. Na releitura, eu percebi que o Colin errou muito. Inclusive, se eu fosse honesta, o Colin, ele fica ali no mesmo patamar que o Anthony, na arrogância, em se achar melhor do que as outras pessoas, por ser um Bridgerton, por ser homem, por ser poderoso. Mais uma vez, eu digo que a gente tá lendo romance de época, então a gente tem que entender que é uma realidade totalmente diferente. Ele realmente sabia que ele era poderoso, ele sabia que ele era querido pela sociedade, ele sabia que ele tinha dinheiro, que ele era de uma família aristocrata e que ele mandava em tudo ali. Ele tinha consciência disso e ele usava isso a seu favor. Tá errado? Depende, né? Se fosse um livro na atualidade, com certeza não teria como defender o Colin, mas a gente tá falando de um romance de época. Numa época em que os homens aristocratas ricos, eles eram mesmo os poderosos ali e faziam tudo o que queriam e sair impune. Essa era a realidade da época. Então, por essa razão, que eu acho que até foi bom reler o livro, porque agora eu li de uma forma mais crítica, não li com tanto amor pelo personagem, não fui cegamente apaixonada por ele, eu li mais com a mente aberta, avaliando algumas situações, vendo como Colin se comportava, vendo a forma como ele tratava a Penélope, e não é que eu parei de gostar do personagem, eu já digo aqui pra vocês, eu não parei de gostar do Colin. Colin continua sendo meu personagem favorito de Bridgerton, e um dos meus mocinhos também, literários favoritos. Por quê? Porque, gente, é um romance de época. Eu entendo que ele tem cenas que ele realmente é grosso, que ele realmente machuca a Penélope. Ele tem uma cena aqui que até minha amiga falou isso, que foi a cena que ela me mandou, que é a cena em que ele pega no braço da Penélope, né, e aperta o braço dela, e ele até fala que sabe que tá machucando ela, mas que se ele não fizesse isso, toda a sociedade ia ver cenas muito piores, porque ele ia acabar explodindo ali e falando que não devia. Se você pegar essa cena e ler só esse trechinho, você vai com
com certeza odiar o Colin, você vai detestar ele. Ele machucou a Penélope, ela amanheceu com manchas roxas, e, tipo, não vai ter como você defender. Só que quando você lê a cena completa, aí você consegue entender o personagem. Não estou defendendo ele, não estou dizendo que ele agiu certo, ele não agiu certo, mas como eu disse pra vocês, são tempos diferentes. Nessa época aqui, a mulher era propriedade do homem. Então, o homem, ele tinha direito de fazer o que ele bem entendesse com a mulher. Infelizmente, gente, mas essa é a realidade. E aí, o Colin já tá noivo da Penélope quando acontece essa cena, né? Então, ela já é propriedade dele. Ele já deixou bem claro que ela é dele ali. A cena em si é quando ela solta a última coluna da Lady Stendhal, né? Não era pra ser na festa de noivado dela, o Colin, isso acontece na festa de noivado deles, e o Colin fica furioso. O Colin não queria que a Penélope continuasse como Lady Stendhal, ele não queria que ela publicasse nem essa última coluna. Quando isso acontece no dia do noivado deles, na festa de noivado deles, ele perde as estribeiras. Ele fica muito furioso. E tipo assim, a festa de noivado, que era pra ser um momento muito romântico, muito fofo, acaba sendo uma cena bem tensa, que a gente fica triste por a Penélope e que a gente fica com raiva do Colin por as ações dele. Outra coisa, o Colin, ele não tá movido na intenção de proteger a Penélope. Não, ele diz isso. Ele diz que quer proteger a Penélope, que pensa em como a sociedade vai receber ela como Lady Stendhal, que muita gente vai virar as costas pra ela, que ela vai ser pária da sociedade. Mas, na verdade, o que o Colin tem é inveja da Penélope. Sim, isso é uma coisa, gente, isso me incomodou muito. Saber que o Colin, ele se sentia superior à Penélope, ele achava que ele era muito melhor do que a Penélope, e aí quando ele descobre que a Penélope estava rica, muito rica, não precisaria de casamento para continuar se mantendo, né, teria dinheiro ali para viver bem a vida toda, confortável a vida toda, e que ela fazia uma coisa que amava e fazia bem feito, né, porque as crônicas de Lady Stendhal eram um sucesso, e ele tinha o quê? Ele não tinha nada, ele era só o terceiro filho mimado ali, que não tinha nada para fazer da vida, a não ser simpático, divertido e brincalhão. Por isso ele fica com muito ciúme da Penélope. Ele fica com inveja da Penélope, melhor dizendo. Não é ciúmes, é inveja. Ele queria ter o que a Penélope tem. Pois é, isso me decepcionou muito com o personagem. Eu não percebi isso na primeira vez que eu li, gente. Sério, não percebi. Assim como a cena em que ele aperta o braço dela, eu passei o pano, mas de novo, Colin não agiu corretamente nessa cena. Mas ele ficou muito furioso e por ele e a Penélope já terem tido a conversa de que ele não queria que ela continuasse como Lady Stendhal. Ela sabia que ele detestava Lady Stendhal, que ele não queria que ela assumisse a identidade dela, que ele não queria que ela continuasse trabalhando como Lady Stendhal. Ela tinha a opção de não casar com ele, né? Mas ela aceita se casar com ele. Então, a partir dali, ela ter feito a finalização ali dela como Lady Stendhal no dia do noivado deles, realmente provocou muita ira do Colin. Ele tá errado, mas ela também errou. Claro que ela cometeu um erro sem querer, porque a intenção dela era que o jornal fosse divulgado no baile de outro dia, né? De outra família lá e não no baile de noivado dela. Mas acabou que aconteceu neste dito dia e isso deixou o Colin revoltado da vida. Só que essa é a única cena em que isso acontece. Nas outras cenas, o Colin machuca a Penélope com palavras, com a forma dele agir. Infelizmente, as cenas em que eu achei que eram as cenas mais românticas não foram tão românticas assim. A cena mesmo em que ele chama ela pra dançar, né, que ele acha ela inteligente, que é num baile, ele acha, se eu não me engano, acho que é o baile que Lady Danbury anuncia, né, lá as libras, lá as 1000 libras pra quem conseguir desmascarar a Lady Stendhal. O Colin chama a Penélope pra dançar e a Penélope diz que ele não é mais obrigado a fazer isso. E tipo, isso revolta o Colin, porque, nossa, a Penélope tá olhando pra mim com piedade. Quem é a Penélope pra olhar pra mim com piedade? Logo eu, Colin, Bridget, o bam bam bam. Então tem cenas assim, tá? Tem outra cena também, que é a cena do beijo, que é uma das minhas cenas favoritas, a cena do primeiro beijo deles, que ele também beija a Penélope ali porque a Penélope pede, tá? Não é uma... Gente, eu realmente vi coisas onde não tinha, essa é a realidade. É uma cena fofa, ainda é a minha cena favorita, eu amo a descrição da cena. Vou até ler pra vocês aqui, que é assim. E assim, numa sexta-feira, que de outra forma teria sido como qualquer outra, no coração de má fé, numa silenciosa sala de estar na Rua Monte, Colin Bridget beijou Penélope. E foi glorioso. Gente, essa descrição da Julia Quinn é simplesmente perfeita. É perfeita. Mas antes disso, me incomoda a Penélope implorar ali por um beijo do Colin, tá? A Penélope não é tão forte, tão determinada quanto eu lembrava. Ela aceita muita coisa do Colin, tanto é que ela mesma fala isso, eu quis tanto me casar com ele que eu abriria mão de tudo pra me casar com ele. Então isso
me fez não amar a personagem, assim como não amar o Colin Bridgerton, mas eu continuo lembrando dele dos outros livros, como um personagem divertido que ele é, como um personagem comilão, como um personagem casamenteiro, e por isso eu não quero tirar ele da minha lista de crush literário. Ele errou muito nesse livro, mas é inegável o carisma do personagem. E assim, já passei pano pra personagem pior, né? Então, pra erros piores, tá? Não personagem pior. Já passei pano pra erros maiores. Gente, eu perdoei o Anthony, tá? Eu aceitei o Anthony. Inclusive, o Anthony, ele é muito arrogante com a Kate no livro dele, né? Mas, pelo menos, a Kate bate de frente com o Anthony. Então, ali, eu até digo, é uma briga de gigantes. Os dois estão no mesmo patamar ali de briga. Ela bate de frente com ele, diz as coisas com ela diz com ele. Mas aqui, o problema é que a Penélope aceita tudo do Colin. Então, não temos uma briga de gigantes aqui, porque o Colin se acha superior à Penélope. E a Penélope deixa o Colin pensar que ele realmente é superior a ela. Eu acho que por ela estar numa posição ali de Lady Stendhal, de mulher poderosa, de mulher que tem dinheiro, acho que dava pra ela humilhar bastante o Colin nesse livro e ela não fez isso. Dava pra ela ter colocado o Colin no lugar dele e ela não fez isso. Inclusive, ela abre mão de tudo pra ficar com o Colin. Se ela ainda quisesse continuar como Lady Stendhal, se não tivesse tido essa aposta de Lady Denbury, né? Essa, na verdade, não é bem uma aposta, ela oferece uma quantidade lá em dinheiro pra quem encontrar a Lady Stendhal, pra quem desmascarar. Mesmo sem isso, ela continuasse ali como Lady Stendhal. Se o Colin pedisse pra ela não continuar, pedisse não, mandasse, né? Porque o Colin não pede, o Colin manda. Se o Colin mandasse ela parar, ela parava. Ela abriria mão de ser Lady Stendhal pra ficar com Colin Bridgerton, tá? Então é isso, o livro não é mais 5 estrelas pra mim. Outra coisa também que eu achei que a história foi bem lenta no início, muito lenta, assim. Até a própria história começa assim com Lady Denbury falando que os bailes estão chatos, que a temporada tá chata, que Londres tá chato. E é realmente isso que a gente vê, tá tudo muito parado no início desse livro. E as coisas só começam a se movimentar quando começa, né, a proposta lá de Lady Denbury, né, de encontrar a Lady Stendhal. Enquanto ela não anuncia isso, a história não se movimenta. E aí, por essa razão, por eu ter achado a história no início um pouco arrastada, ter demorado pra engatar novamente, por as cenas que eu achei que era muito romântica, muito fofa e não foram, é que eu não dou mais 5 estrelas pra esse livro. Porém, ele continua sendo o meu favorito da série. Eu tô relendo à medida que as temporadas estão sendo lançadas, então pode ser que na releitura outro livro me conquiste mais. Mas até o momento que eu reli o de Daphne e o de Anthony, o de Colin continua sendo o meu favorito ali. Eu mudei de opinião em relação ao Anthony na releitura. Eu tinha odiado o Anthony na primeira vez que eu li, mas assim, odiado mesmo. Eu detestei o personagem. E na releitura, eu li o livro, né, com outro olhar, e eu vi que ele só era o que era esperado dele naquele tempo, né? O que era esperado dele como aristocrata ali poderoso. Ele era arrogante. E pronto, só isso. Ele era o que todos os outros eram também. E quando eu li O Segredo de Colin Bridgerton, eu amei o personagem. Pra mim, ele não tinha defeitos. E na releitura, já foi o contrário de Anthony. Eu já vi muitos defeitos no personagem. Inclusive, muito mais defeito do que Anthony. Mas eu continuo gostando mais desse livro. E continuo gostando mais do Colin do que do Anthony, tá? Só que, com ressalvas. Eu agora vejo que ele não é tão perfeito que nem eu esperava e nem a Penélope. Né? A Penélope também esperava a perfeição do Colin. E essa perfeição não veio. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa releitura, né? Porque não é bem uma resenha. Eu só reli e resolvi vir explicar para vocês as mudanças que eu percebi, que eu não tinha visto isso quando eu li a primeira vez, né? Então eu mudei minha opinião com relação ao livro, porém nem tudo está perdido. Eu ainda continuo gostando do personagem, ainda continuo amando o livro, tá? E se você gostou, não esquece de deixar seu like, de comentar o que você achou, de compartilhar esse vídeo com os amigos e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!